O nosso próximo convidado é um italiano apaixonado pelas artes, que já foi dono de um vulcão. E foi a esposa dele que escreveu uma carta contando a história desse nosso próximo entrevistado, que me deixou muito comovido, uma carta muito bonita, falando um pouco da vida do marido. E eu pedi à produção que entrasse em contato para chamar ele aqui para conversar comigo. Foi dono de um vulcão, foi marchand, restaurador, um pouco de tudo, muito ligado às artes, o italiano Sebastiano De Luca. Sebastiano De Luca, di dove? Napoli. Napolitano proprio. Que maravilha. Realmente a gente deve ver Nápoles e depois morrer ou não? Dizem, né? Não sei. Rio de Janeiro também é muito bonito. É bonito. Como é que foi essa sua viagem, Sebastiano, de sair de Nápoles e vir parar no Brasil? Porque eu fiz uma viagem ao Brasil quando tinha mais ou menos 16 anos, 17 anos. E gostei muito, fiquei uns 2 meses aqui. Depois, um primo meu morava no Rio de Janeiro, era engenheiro, representava o Instituto Geográfico de Agostini, da Itália, de Novara. Então, logo depois da guerra, você sabe aquela situação trágica da Europa. Eu resolvi vir para o Brasil, me gostava. Tinha os amigos em Ribeirão Preto também. Você veio para cá com que idade, Sebastiano? 27. Você que está mais tempo... Você está com que idade, desculpa? 70. 70. Tem mais tempo de brasileiro do que de italiano, então. Tenho mais anos de Brasil do que metade da população brasileira. Sebastiano, e essa história de você ter sido dono de vulcão? Bom, é o seguinte... Existe a 12 quilômetros da cidade de Nápoles um vulcão semi-adormecido que se chama Solfatara, La Solfatara. Solfatara é um italiano assim, mais antigo, um italiano quinhentista, quer dizer, onde se produz o enxofre, porque em italiano zolfo é o enxofre, né? Então, solfo se chamava na época. É uma cratera. Seria uma sulfataria. É uma cratera onde, com árvores, com bosques de castanheira, de carvalho, no meio uma paisagem quase lunar, onde não tem um fio de capim, nada. Só tem saindo fumaça, buracos onde ferve uma lava azulada, né? E jatos de vapor, e aflorações de enxofre, de pedras coloridas e tal. E é um lugar de visitação pública, quer dizer, paga-se para entrar. Então é um negócio para a nossa família, era, porque... ficava nas terras da sua família. Exatamente. Essa propriedade é uma propriedade de família, há algumas centenas de anos. E eu, naturalmente, era um dos donos, porque são 2 irmãos, meu pai e meu tio, depois eles morreram, eu fiquei um dos proprietários. Mas depois, 10 anos atrás, como eu estava radicado no Brasil, no Rio de Janeiro, resolvi ceder a minha parte aos primos, aos sobrinhos que estão lá, eu sempre visito. Mas você vendeu o vulcão? Vendi o vulcão. Olha que é um vulcão um pouco perigoso, que provocou muitos terremotos lá durante anos. É um vulcão que já chegou a ser ativo? Ativo, a última erupção foi há alguns anos, em 1182. Idade média ainda? Provocou um problema muito sério, né? Sepultou cidades pequenas, aldeias perto. Depois ficou adormecido, como está até hoje. Tomara que, esperamos que não acorde, porque se acordar de repente, o problema vai ficar muito sério para os vizinhos, porque tem construções perto, pequenas cidades e tudo, né? Agora, Sebastiano, você veio para o Brasil, qual é a sua ligação com as artes plásticas? Bom, é o seguinte, na minha família existiram vários artistas. Os meus bisavós, bisavós maternos, ambos pintores, com quadros em quase todos os museus da Itália. O meu tio-avô, filho desse casal, também professor, pintor, excelente artista, professor da Escola de Belas Artes de Nápoles. E eu vivi, meu avô materno era engenheiro arquiteto, construiu
o Palácio de Justiça em Roma, que está lá até hoje, no final do século passado. Então eu vivia sempre no meio assim de artes, né? Porque de colecionadores na família, casas bonitas. Então, desde cedo eu gostava de desenhar um pouco, de modelar com barro. Aí eu sempre me interessei, embora que depois a guerra naturalmente me fez seguir outros caminhos, porque eu participei da Segunda Guerra Mundial, era oficial de artilharia. E meu pai quis que eu fosse advogado, eu naturalmente concordei, mas me dediquei quase que exclusivamente à arte. Vim para o Brasil e aqui aconteceu o seguinte, que eu conheci os irmãos Zampari. Franco Zampari. E o outro, o irmão, como é que se chamava? Eu não lembro o nome. O outro era engenheiro, né? Engenheiro, tinha sido engenheiro de Matarazzo. Eu me lembro muito do nome, não conheci pessoalmente, mas claro que qualquer pessoa de teatro se lembra. Exatamente. Do Franco Zampari, fundador do TBC e da Vera Cruz. Vera Cruz, lá aqui em São Bernardo do Campo. Né? Exato. Então eu os conheci. Eles haviam aberto no Rio de Janeiro uma galeria de arte que se chamava Galeria Europa. E colocaram um amigo deles, ex-oficial da Marinha Italiana, porque o Franco também era, acho que corvette ou fragata da Marinha Italiana, pediu para passar para a reserva e veio para cá trabalhar com o irmão, né? Então essa galeria não funcionava, porque é uma galeria administrada por pessoas totalmente alheias ao meio das artes, das coisas. A galeria era onde? Na Avenida Atlântica, no Rio? Esquina da Rua Bolívar. Quase a esquina da Rua Bolívar. Perto do restaurante, você deve conhecer Cabral 1500. Lá, sei. Só que hoje mudou muito a Atlântica, não é mais a Atlântica daquela época. Naquela época a Atlântica era um lugar de... as pessoas passeavam na Atlântica de noite, os casais, não existia televisão, essas coisas. Então essa galeria me foi entregue para que funcionasse de uma maneira mais profissional, digamos, né? E eles acabaram saindo, me deixaram com essa galeria. Eu fiquei nessa galeria cerca de 38 anos, não é uma brincadeira. Fiz muitas exposições e dedicava especialmente a exposições de pintura do século XIX, brasileira e europeia. Você chegou a ter vários quadros do século XIX? Sim, 1500, 2000 talvez. 1500? Durante quase 40 anos, você imagina. E você, pessoalmente, chegou a ficar com algum desses quadros? Fiquei, vendi, depois tive alguns problemas econômicos e pessoais, né? Aí eu acabei vendendo o que eu tinha uma coleção mais ou menos razoável, né? E hoje em dia, qual é a sua ligação? Você continua fazendo restauração? Restauro quadros, só pinturas, século XIX ou contemporâneos. Brasileiro, porque eu também me especializei em pintura brasileira do século XIX, esses pintores clássicos famosos, né? Sim. Organizei muitas coleções particulares, inclusive algumas aqui em São Paulo. E tive quadros assim muito importantes, como Franz Post, por exemplo, coisas assim. E agora eu dedico a minha atividade unicamente ao restauro e à assessoria de alguns organizadores de leilões, como Leone, Michelangelo Haddad. E também estou assessorando uma firma nova, uma novidade para o Brasil, uma firma que pretende assessorar de uma maneira completa os interessados nas artes, especialmente a pintura. Então essa firma pretende o seguinte: seguro, conservação das obras, comercialização, compra ou venda das obras, e um assessoramento contínuo, porque ainda não existe o hábito no Brasil, colecionadores, por exemplo, de manter uma conservação contínua aos quadros, né? Acompanhar. Sim. Né? E assessoro também alguns leiloeiros no sentido de autenticidade de obra de arte. Antes dos leilões, eles me chamam, eu examino os quadros para determinar se no meio desses quadros todos... Se é autêntico, se tem alguma falsificação. Exatamente. Agora descobriram um quadro do Michelangelo, Sim. né? Tem gente que diz que não e tal, mas a maioria diz que o quadro é autenticamente um Michelangelo. E ele foi a leilão com preço mínimo de $2.500.000 e não atingiu esse preço de $2.500.000. Não é uma coisa, não está havendo uma distorção no mercado das artes no momento que um pintor vivo como Jasper Johns, por exemplo, vende um quadro há alguns anos por $17 milhões. Exatamente. Um pintor vivo que está pintando, está produzindo.
e de repente um Michelangelo não atinge 2,5 milhões de dólares? Sabe, Joe, o mercado americano é um mercado totalmente especial, diferente. Veja, nos Estados Unidos, por exemplo, os pintores chamados Early American, esses da época da colonização, Sim. os pintores descritivos de índios, de cowboys, do pioneirismo, vamos dizer, do oeste, né? Atingem preços fantásticos. Às vezes são pintores de qualidades artísticas mediocríssimas, mas só porque pintaram o chefe da tribo saiu, ou porque pintaram os índios caçando os búfalos, ou uma caravana de pioneiros, atingem preços fantásticos. Que faixa? Milhões e milhões de dólares? Milhões de dólares. Como é que, o caso de restauração, você pegando um quadro século XIX, né, com manchas, com rasgões, já descascado, você põe ele novo? Pode. A técnica permite de fazer coisa de fato... Não, eu sei, mas você trabalhando sozinho, quer dizer, você pessoalmente pega o quadro posso fazer isso. e A não põe ser ele que novo. seja um caso assim, que requer assim, estudos não, gabinetes assim, especializados, como por exemplo aqueles quadros de Leonardo, afrescos de parede, mas quadros de tamanho normal pode-se fazer perfeitamente. Bom, dizem inclusive que na maioria dos museus não existe mais uma pincelada com as cores originais dos quadros, que aquilo foi tudo, quer dizer, graças à restauração, que está tudo... Não, aliás, a técnica moderna é o seguinte, retirar os restauros antigos, deixando a obra original do artista. Isso que é a verdadeira técnica de restauro. Por exemplo, chega às minhas mãos um quadro com vários restauros, né, repinturas. A primeira coisa que tem que se fazer é retirar os velhos vernizes oxidados, que escurecem o quadro, né? Às vezes tem outra sujeira, coisa assim, bobagem, cocô de mosca, coisa assim. Aí isso tudo tem que ser retirado. Aí depois disso, procuramos retirar as pinturas que foram sobrepostas. Às vezes porque o quadro tinha um rasgão, então o restaurador não muito hábil, em lugar de restaurar 1 centímetro, não conseguiu aquela tonalidade certa, o tom certo, aí começou a aumentar um pouquinho, aí de repente tem metade do quadro que está pintado. Entende? Essas coisas. Aí tem que retirar tudo isso e deixar. Agora, existe uma técnica de restauro para museu, existe uma técnica de restauro para particulares, evidentemente. Porque o museu, às vezes, como se faz muito na Europa, se um quadro está com um defeito grave, faltando a pintura original, então no museu essa parte não é repintada, não se faz o restauro, reconstituição da parte que falta, se deixa uma tonalidade de cor neutra, deixa uma faixa assim. Deixa uma faixa sem tocar. Agora, naturalmente, o restaurador, colecionador, não quer o quadro assim, com essas coisas. Então, claro, a gente faz a pintura, restauro imitativo, imita um pouco a parte que foi afetada. Esse quadro do Michelangelo, por exemplo, Sebastiano, disseram que ele foi encontrado embaixo de um outro quadro. Ah, sim, isso me aconteceu uma vez, com um quadro cusquenho, da escola do Alto Peru. Um Cristo convencional, assim, com uma faixa de pano aqui, mas o quadro estava muito repintado, uma pintura do século XIX. E o quadro era do fim do século XVII. Eu fui retirando, e apareceu embaixo outro Cristo completamente diferente, de saia. Uma saia rendada. Muito curioso, uma coisa curiosíssima. Que esses pintores da escola cusquenha faziam muito. Apresentavam o Cristo de saia, provavelmente porque achavam que era indecente apresentar o Cristo só com uma faixa. Só com a faixa. Então colocavam uma saiote rendadinha até aqui, até quase o joelho do Cristo. Estou conversando aqui com o Marchand, restaurador, pintor, ex-dono de vulcão, Sebastiano De Luca. Sebastiano, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.